Boa noite, bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje a nossa convidada é a escritora Isabel Mateus. Acaba de apresentar em Macau uma edição bilingue em português e chinês do livro Trigo dos Pardais, uma obra que está também incluída no Plano Nacional de Leitura em Portugal. Isabel Mateus, obrigado por estar connosco. Este é já o seu segundo livro, com uma edição bilingue em português e chinês, isto depois do livro Contos do Portugal Rural, agora também este Trigo dos Pardais. Como é que surgiu esta ideia e esta oportunidade de traduzir para chineses livros que são sobre um Portugal rural, um Portugal de Trás-os-Montes e Alto Douro? Esta oportunidade surgiu na altura em que eu estive aqui em 2013 com o Observatório dos Lusodescendentes, num concurso de Lusotalentos, com o alto secretário alto patrocínio das comunidades portuguesas, o secretário José Cesário. Nessa altura eu já tinha traduzido um livro, portanto, Contos de Portugal Rural, de português para inglês, portanto, tendo dado início à coleção Portuguese Insights. Este livro são 12 contos de outros, uma seleção de 12 contos de outros contos da montanha, e realmente surgiu esta coleção com o sentido de promover a lusofonia, pegando em textos culturalmente relevantes. E, neste caso, estes contos acabam por transmitir a cultura, a literatura e a língua. Esta parceria e o início da coleção Portuguese Insights surgiu com a Universidade de Birmingham, e este livro surgiu em 2012. Então, como eu disse, estive aqui e fui à Universidade de Macau. Tive um encontro na Universidade de Macau, falei com a professora Ana Cristina Alves e, evidentemente, ela leciona aulas do curso de mestrado de chinês-português, aliás, na Universidade de Macau, e ela viu estes contos e ficou muito interessada, achou que teria um interesse grande, sempre com este objetivo de mostrarmos a nossa cultura, e neste caso Contos de Portugal Rural e mais Trás-os-Montes ainda, mas que são a realidade do Portugal do interior, do Alentejo, das Beiras. E foi então com esse sentido que nós quisemos fazer o mesmo para chinês. Portanto, houve essa receptividade e depois o trabalho propriamente dito de tradução foi feito também com uma preciosa ajuda dos alunos de mestrado de tradução português-chinês. Exatamente. Portanto, eu estive em 2013 em novembro, em 2014 surgiu então Contos do Portugal Rural bilingue em chinês. Foi, portanto, a tradução do curso de mestrado, como já dissemos, a tradução de chinês-português, do Departamento de Português da Universidade de Macau. Os alunos, portanto, cada um dos alunos traduziu um dos contos. Tivemos, quem fez a revisão foram professores da Universidade de Macau, tivemos vários revisores e, em seguida, portanto, a seguir à publicação, este livro foi disseminado aqui, em Macau e nas várias universidades de China, porque os alunos do curso de mestrado vêm da China. Isto uma oportunidade única para realmente nós expandirmos a nossa cultura lá fora, não só em Macau, mas na China em geral. Parafraseando Miguel Torga, que é um ator que lhe é muito caro, costuma dizer que estes trabalhos de tradução podem ser um traço de união entre Portugal e a China. Em que sentido? São, com certeza, um traço de união, porque o que acontece é que nós, muitas vezes, centramos-nos nas diferenças e não nas semelhanças, e aqui nós verificamos que há muitas semelhanças entre a China rural, uma China rural antes da Revolução Cultural, e Portugal durante a época da ditadura e até aos anos 80 ainda. Esse traço de união existe, e existe de que forma? A essência é muito comum. É muito comum entre as várias culturas. Aquilo que é essencial é comum. Há pequenas variantes, mas, por exemplo, nestes Contos do Portugal Rural, e se quisermos falar no papel da mulher, nós vemos na literatura chinesa de autores da ruralidade, onde a mulher tem a mesma força que tinha esta mulher
transmontaram esta mulher portuguesa da ruralidade, como um agente, como uma trave do próprio lar, não só o homem, mas sim a mulher que ficava, a mulher que tratava das propriedades, o homem que emigrava. E esta mulher, inclusive, e temos aqui uma personagem que é a Tigrabulha, que ela própria fica defiadora para a saída dos homens, não é? Portanto, digamos que estas mulheres fortes que ficam com os netos, por diante, são mulheres com uma resiliência incrível. E isso acontece também, acontecia na China, não é? Essa força, esse motor que as mulheres são na ruralidade. Portanto, este papel da mulher muito em foco nestes contos do Portugal rural. Quanto ao Trigo dos Pardais, foca-se muito na questão das brincadeiras de crianças, da comunhão com o meio envolvente. Que recordações é que guarda desses tempos? É nascida e criada em Trás-os-Montes. Que recordações é que guarda desses tempos e como é que os transpõe, como é que transpõe essas memórias para os seus livros? Essas memórias, esta escrita da memória é incrível, não é? E é quase transversal à sua obra, não é? É quase transversal à minha obra. Evidentemente, depois já falaremos disso, com certeza que há pesquisa, com certeza que há estudo, com certeza que há reavivar a memória e o recurso a pessoas mais idosas e que têm ainda conhecimento de um passado que já não é tanto o meu, não é? Mas que também esses agentes da oralidade e de sabedoria que nós queremos captar para os livros. Portanto, o Trigo dos Pardais bilingue será a continuação do Portuguese Insights, da coleção. A parceria continuou com a Universidade de Macau e, evidentemente... Podia talvez mostrar o livro para aquela câmara, para se ver melhor lá em casa. Esta capa lindíssima do pintor Carlos Farinha, que também esteve aqui em Macau em 2013. Já esta capa é exatamente também de Carlos Farinha, criou uma capa e uma contracapa belíssimas. Aqui temos uma contracapa também maravilhosa. Mas eu, para falar deste Trigo dos Pardais, tenho que dizer que existe o Trigo dos Pardais, esse que me está a dizer que eu escrevi recorrendo realmente à memória, que é o Trigo dos Pardais, que em vez de 14 contos, como temos aqui, tem 22 contos e que integra as listas do Plano Nacional de Leitura desde 2011. Exatamente por essa questão do quanto é valioso essas memórias da infância, esses jogos, essas brincadeiras e realmente retomarmos um passado, voltarmos à infância, não é? Passando pelo presente e depois levando estas brincadeiras, esta sabedoria aos meninos de agora e aos jovens para eles serem os agentes do futuro, transmitirem essas tais brincadeiras. Portanto, para mim, essas memórias é uma passagem de testemunho. Foi o eu regressar à infância, mas com o intuito de preservar esses tais jogos, essas tais tradições e não se perderem essas brincadeiras que muitas vezes até os meninos nas áreas rurais já se esqueceram como se brincava. Pode dar-nos alguns exemplos de como foi crescer naquele meio, naquela altura, nos anos 70? Que tipo de brincadeiras é que tinham? Que tipo de brinquedos é que faziam? Ainda hoje estive na Escola Portuguesa de Macau, não é? E brincámos realmente. E os tipos de brincadeiras? Saltar à corda, por exemplo, e temos um conto que se chama A Menina da Corda, jogar ao espeta. Por exemplo, eu não sei se sabe o que é o espeta, os meninos normalmente não sabem, até porque às vezes lhes atribuem outro nome, mas o espeta ou jogar ao prego, portanto o espeta era o seguinte, nós fazíamos, imaginemos, neste livro há brincadeiras consoante as estações. O jogo do espeta tinha que ser numa altura em que o solo estivesse úmido e que estivesse enlameado para podermos espetar o prego. Então era assim, fazíamos uma bola muito grande, era o mundo, digamos assim, mas estavam dois adversários e imaginemos que eu era a Rosália do conto e tínhamos a amiga Vitória. Pegávamos num prego, depois de desenhar o círculo, e íamos espetando o prego. Íamos fazendo traço, íamos fazendo casas. Só no caso de o prego cair, não é? Imagino que acertávamos numa fraguinha, o prego caía, e a partir desse momento o adversário jogava. E imaginemos que aquilo podia ser uma fatalidade, porque o adversário podia nos conquistar o nosso território a seguir. Passávamos manhãs inteiras, e sobretudo ao sábado, porque tínhamos tempo, no tempo do recreio as coisas são muito escassas, não é? O tempo é muito escasso. E
perdíamos manhãs inteiras, por exemplo, com um simples prego, com uma bola no chão, não é? E havia também brincadeiras que faziam, não sei se era o seu caso, mas que se faziam também antigamente, naquele meio, atrás dos montes, enquanto as crianças iam tomar conta dos rebanhos, não é? Sim. Eram pequenos pastores e aproveitavam também alguns tempos mortos para fazer esse tipo de brincadeiras. Por exemplo, as 5 mecas, imaginemos os meninos na serra, os meninos pastores, lá está, porque havia o trabalho laboral mais infantil, não é? As crianças tinham um préstimo também nesse sentido, brincavam, mas ao brincar estavam a trabalhar. Então, imaginemos na serra, se pensarmos em Moncorvo, que é de onde eu venho, ali a serra das Minas, da Ferrominas, havia pedrinhas e pedrinhas de ferro. Então os meninos sentavam-se, não é? Punham, portanto, imaginemos a mão, eles tinham que atirar as pedrinhas e tinham que ir guardando cada uma até ficarem com as 5. E isto enquanto as ovelhas pastavam, por exemplo, os cães guardavam rebanhos, com de gado transmontano, e eles perdiam horas nisto, por exemplo. Este é um Portugal que ainda existe ou já desapareceu completamente? Não talvez desta forma que eu descrevo aqui, penso evidentemente que não, que já não é a mesma coisa, mas o que é interessante é que as pessoas aderem muito bem, os professores aderem muito bem, as escolas por onde eu tenho passado, e tal como hoje aconteceu aqui em Macau, as escolas por onde eu tenho passado, vê-se que há um interesse muito grande pelas professoras bibliotecárias e pelas professoras de reavivar estes jogos. Elas próprias voltam a brincar e veem qual é a importância, porque falando mesmo em meninos rurais ou da ruralidade, eles já desaprenderam, já não brincam, já não saltam à corda, já não colhem flores da malva, por exemplo, a fazer colares, os meninos já não jogam o peão, não é? Tanto que surgiu, eu estive em Alfândega da Fé, é uma vila de Trás-os-Montes, agora durante a Páscoa, a seguir à Páscoa, no início do 3º período, e inclusive esteve alguém presente que já é um senhor reformado, o senhor Carlos. O que é que aconteceu? Ele esteve, assistiu, eu convidei-o a que ele lançasse o peão, porque já não tínhamos meninos que soubessem ou não conseguiram lançar o peão de imediato, porque requer uma técnica, uma aprendizagem, uma passagem de testemunho, e então a Presidente da Câmara, a doutora Berta Nunes, disse: é o senhor Carlos que vai fazer uns workshops para ensinar os meninos a jogar o peão. Portanto, é claro que mesmo os meninos da ruralidade, ou que cresceram, que tiveram uma infância rural, já não têm estas brincadeiras e começam a ter. É interessante que quando o livro entrou para o Plano Nacional de Leitura, penso que um dos motivos foi: há uma lacuna, precisamos de contos sobre a ruralidade e precisamos desta reaprendizagem, conservar estas raízes, esta identidade, para que não se perca. Para além dessa questão das brincadeiras de crianças, há também outra parte desse mesmo património que tem a ver com costumes, com memórias, com tradições, lendas, que se vai perdendo com o tempo, ou não? Sim, com certeza, e por isso também aqui há as lengas-lengas aliadas aos jogos, o modo como se brincava, mas posso até voltar a um livro anterior, ao primeiro livro após a publicação da Viagem de Miguel Torga, o meu ensaio, portanto, Outros Contos da Montanha, uma influência torriana muito grande, inclusive no próprio título, em que realmente houve o cuidado, ou tive o cuidado de preservar esses costumes através das histórias, contos curtos, mas que há a transposição dessa marca da oralidade para os contos, digamos, literários. A tradição da matança, por exemplo, é um dos contos, o modo como as crianças brincavam, ajudando a fazer a cozer o pão, a participar nesse tipo de atividades, saber como se fazem as coisas. O próprio pastor, o pastorinho, contos, o pastorinho, lá está a criança em contacto com a natureza, mas também o trabalho, não é? Essa aprendizagem, as vindimas, como se faziam as vindimas, do forma como se faziam. É claro que agora se fazem de maneira diferente, mas penso que também é importante mostrar esse património, esse passado. E precisamente parte desse património cultural de Trás-os-Montes, como parte desse património existem também algumas figuras que resgata na sua obra, como por exemplo o burro de Miranda ou o cão pastor, alguns títulos como o Farrusco, o cão de gado transmontano, Sultão, o borreco que veio de Miranda. Este é também um esforço de recuperar este património e esta memória, e que não se faz sem alguma investigação, que foi o caso.
Exatamente. Por exemplo, no caso do cão de gado transmontano, evidentemente houve o cuidado de procurar quais eram as características deste cão, qual era o papel dele na vida rural, portanto, durante séculos, o que é que ele significou, qual foi o significado dele para a agropastorícia, não é? Como uma peça essencial, digamos assim, para a economia rural durante séculos. Existe, inclusive, desde que publiquei o livro, já criaram o Clube do Cão de Gado Português Internacional, não é? O Clube de Cão de Gado Transmontano Internacional. Quem está a presidir é o Pedro Maurício, que houve, inclusive, a apresentação do livro na Casa de Trás-os-Montes, em Lisboa, exatamente nesse sentido de levar ao meio citadino, à capital, realmente, e mostrar estas tradições e de ver tradições que faz parte de uma tradição e mostrar qual a importância deste cão como agente de preservação do próprio meio, porque nós sabemos que neste momento há uma reintrodução do cão de gado transmontano junto dos pastores, o Parque Natural do Montezinho está a fazer isso, e que ao fazermos isso houve a preservação imediata do lobo ibérico. Não é? Em relação ao sultão, com certeza tive o apoio logo desde o início, estabelecemos essa colaboração com a APEC, que é a Associação do Estudo e Proteção do Gado Asinino de Miranda do Douro, não é? do burro de Miranda do Douro. Houve um acompanhamento científico, houve cedência de bibliografia, de artigos, houve uma leitura antes do livro ser publicado, inclusive a contracapa foi assinada por essa associação e realmente verificou-se o valor que, quer dizer, ao lado destes trabalhos que aparecem em Trás-os-Montes e destes projetos belíssimos para resgatar espécies e esta raça de vias de extinção, que ainda está em vias de extinção, não é? Revitalizar o meio rural fixando. É com certeza que é com muito prazer que eu adiro e que colaboro com estes projetos. A literatura, neste caso, não são palavras vãs. A arte interage com a sociedade. O meu contributo que eu posso dar é através da literatura, e se eu puder fazer isso, se eu puder levar mais pessoas a Miranda, se eu puder dar mais visibilidade em termos literários, uma leitura mais agradável para o público em geral, para o conhecimento do público em geral, em vez de serem só artigos ou peças académicas, não é? Portanto, se eu puder dar esse contributo, eu sinto muito bem fazer isso através da literatura. E certo que isso tem acontecido. Isabel Mateus defende-se como uma escritora da ruralidade e da imigração. É um tema também muito presente nos seus livros, sim, nomeadamente em obras como A Terra do Chicolate, é mesmo assim que se chama, que é sobre o fenómeno da imigração nos anos 60. Sim. Uma imigração em massa que houve naquela altura, que é semelhante até certo ponto à nova vaga de imigração, mas naqueles anos, nos anos 70, 60, 70, foi um fenómeno que lhe tocou de perto, digamos assim, é filha de imigrantes. Sim, sou filha de imigrantes, os meus pais emigraram para a França e de forma ilegal, como grande parte das pessoas, não foi? Uma imigração clandestina. É claro que me toca muito perto porque, e como vemos na primeira parte da obra, que se intitula Naufrágio, depois temos a viagem e desterro e fim, portanto, significa que é a primeira vez que de forma sistemática se aborda a questão da criança na diáspora portuguesa, isto é, as crianças que não emigraram, as crianças que ficaram em Portugal com os avós, com tios, com familiares. Como foi o seu caso? Como foi, por exemplo, o meu caso. Evidentemente que isso são sequelas e são marcas que ficam até a pessoa adquirir uma certa maturidade. Portanto, eu escrevi A Terra do Chicolate, já tinha mais de 40 anos, foi passado muitos anos que eu escrevi essa obra, porque penso que nessa altura eu já tinha uma certa maturidade para avaliar as consequências, o que é que aconteceu e também para compreender a outra parte dos pais que emigravam para dar uma vida melhor aos filhos. Estávamos a falar de uma época de ditadura em que em Portugal a vida era muito difícil, a vida sobretudo na ruralidade, por isso essa imigração em massa, sobretudo das zonas rurais, e evidentemente que isso levou à desertificação, mas reparem que antes de haver essa imigração para fora, também havia uma imigração interna para Lisboa, para o Porto,
não é? O que significa que já se notava, já começava a notar uma certa ida dos filhos do povo, digamos assim, da ruralidade para a cidade. É claro que nesta altura foi de forma massiva. Não é? E o despovoamento foi enorme. Não é? Por exemplo, imaginemos da minha freguesia de Felgueiras, foram para Nancy, para Paris e por aí adiante, a maior parte das pessoas, ficaram só mesmo as crianças, algumas mulheres, não é? E as pessoas idosas. Houve depois, mais tarde, o reagrupamento familiar, que as mulheres foram, mas muitas crianças nunca chegaram a ir para a França. Não é? Portanto, foi um fenómeno que podemos dizer que ainda hoje se faz sentir. Ainda hoje se faz sentir, porque agora estamos a falar na questão do livro A Terra da Rainha, Retratos Portugueses no Reino Unido, que eu escrevi em 2013 e que evidentemente podemos até estabelecer um paralelo. O secretário de Estado apresentou um relatório em que diz que em 2013 e 2014 foi o ano que mais se imigrou para o Reino Unido, por exemplo, não é? O lugar onde eu vivo neste momento. Está radicada no Reino Unido há 14 anos, penso eu. Exatamente, desde 2001. O que significa que eu tenho sentido essa ida, neste momento, sobretudo, eu penso que há dois retratos fundamentais aqui, que é a questão daquelas pessoas que imigram ainda sem grandes qualificações, não é? Contrariamente ao que se pensa, que só há a tal fuga de cérebros ou a nova vaga da imigração, não há só diplomados ou pessoas graduadas que vão. Há também, continua a haver pessoas com poucas qualificações que ao chegarem ao país de acolhimento, há o problema da questão da barreira da língua, a dificuldade de adaptação, de inclusão. Exato, eu gostava de lhe perguntar justamente sobre isso, depois de já ter dado aulas na Universidade de Birmingham e na Universidade de Liverpool. Nesta altura trabalha como intérprete no City Council de uma cidade que se chama Stoke-on-Trent, e trabalha justamente com imigrantes portugueses. Quais é que são as maiores dificuldades? Há desde logo a barreira linguística. Dizia-me há pouco que nem todos, mesmo entre os diplomados, muitas vezes há dificuldade com a língua. Exatamente. Se começarmos primeiro pelo primeiro retrato das pessoas com menos qualificações que nunca tiveram inglês ou que tiveram 1 ano ou 2 de inglês, imaginemos, ou 3, aquelas pessoas que têm o 9º ano, porque também há pessoas que têm só ainda o 9º ano. Evidentemente que nesses casos é complicadíssima a questão da barreira da língua e essas pessoas levam filhos, não é? Ou os filhos nascem lá, mas normalmente já levam filhos em idade escolar. Significa que é muito difícil, quase impossível, esses pais conseguirem ter uma ligação com a escola, porque vem uma carta para casa, eles não conseguem ler o que é que a carta diz. Eles não podem, não vão às reuniões dos filhos. Portanto, normalmente, e tem-se notado, e há estudos em que realmente os portugueses isto está a mudar um pouco, mas que estavam entre aqueles que tinham mais insucesso. Não estamos aqui a falar que os portugueses não têm capacidades de maneira nenhuma, crianças extremamente inteligentes. O que acontece é que a própria questão de eles não saberem a língua, os pais não os poderem ajudar, portanto, no início é um entrave. É um entrave enorme, que depois, evidentemente, se vai esbatendo, porque as crianças automaticamente, que foi o que aconteceu nos anos 60, automaticamente depois os filhos muitas vezes começam a servir de intérpretes aos próprios pais, porque as crianças adaptam-se com muita facilidade e aprendem com mais facilidade. Mas numa primeira fase, na relação com a escola, em termos de cuidados de saúde, não deixa de ser um obstáculo. Exatamente, muitas vezes, inclusive, imaginemos, para o preenchimento de uma ficha de Health and Safety no emprego, eles não conseguem preencher. Portanto, tem que haver essa ajuda. Não conseguem porque não sabem a língua. Portanto, muitas vezes já há tendência, isso em Londres aconteceu muito e em outras regiões, mas, por exemplo, esse tal subemprego, que é os portugueses que já estão no Reino Unido há mais tempo estabelecidos, muitas vezes têm casas comerciais, têm estabelecimentos, e os portugueses acabam por trabalhar nesses sítios. Porquê? Porque não têm que falar inglês, não é? Porque não precisam de falar a língua, mas o que acontece é que essas pessoas dificilmente se integram e convivem, por exemplo, nós temos em Londres uma parte que se chama o Little Portugal, Lambeth, porque foi para onde se concentraram mais os portugueses inicialmente. Realmente, eu, a determinada altura, estava a pesquisar para a Terra da Rainha, chego a Londres, depois de estar tanto tempo já no Reino Unido, e aí senti que estava em Portugal, porque a pessoa está na rua, entra num café e começa automaticamente a falar português. Porque aquelas pessoas são portuguesas e vivem como se fossem comunidades portuguesas. Vivem como se vivessem em Portugal, basicamente. Como se vivessem em Portugal.
mais ou menos. Portanto, temos estes problemas com a comunidade muito grande de imigrantes portugueses no Reino Unido, mas em termos gerais é uma comunidade que também tem uma parte significativa de membros que se adaptaram bem à realidade local. Sim, sem dúvida, evidentemente, e temos pessoas com muitas qualificações, não é? Que vão e que estão a fazer um esforço enorme, não é? E podemos falar no grupo da PASUC, sempre que são pessoas que estão lá a trabalhar em universidades, têm doutoramento, vão fazer doutoramento e por aí adiante, e que tentam estar perto dessa, digamos assim, imigração tradicional. Há projetos, as pessoas vão às escolas, tentam divulgar a ciência junto desses alunos, valorizá-los, essa tal autoestima, dizer vocês são tão bons quanto os outros alunos, a nossa língua é tão importante quanto as outras línguas. E eu tive também uma experiência muito interessante, exatamente com o Trigo dos Pardais, que foi o seguinte: em 2013, 2014, participei no plano de incentivo à leitura com este livro. Estivemos em escolas e vamos lá para quê? Para eles sentirem que a língua deles é muito importante, que o português é importante, que a identidade deles é muito importante, a identidade portuguesa, e que é importante que nós estejamos na escola e que eles sintam esse apoio, essa valorização e que haja realmente o incentivo e a motivação para que os alunos aprendam português também. Se não houver esse estímulo, considera que esses laços se perdem com facilidade? Eu às vezes penso sim que se podem perder, porque eu vou dar outro exemplo. Imaginemos, para além deste plano de incentivo à leitura, nós fizemos um workshop com a coordenadora, a doutora Regina Duarte, coordenadora do ensino de português no Reino Unido, por exemplo, no país de Gales, em Wrexham, onde realmente há uma comunidade muito grande de portugueses. E foi exatamente nesse sentido. Há uma comunidade de língua portuguesa, que é a Yolanda Banu Viegas, que está à frente dessa comunidade, e que realmente fizemos esse workshop para motivar os pais, isto é, dizer aos pais, sim, inscrevam os vossos filhos, é importante ser bilingue, e naquele caso até trilingue. Porquê? Porque eles aprendem galês, aprendem inglês e não aprendiam português, ou não aprendem português. Portanto, estamos a falar de uma comunidade muito multicultural. E que é importante que realmente essas crianças cresçam e preservam, porque senão perde-se. Como diz Fernando Pessoa, como diz, a nossa pátria é a língua portuguesa. É extremamente importante através da língua, porque através da língua nós vamos captar o resto. Portanto, por tudo isto também, esta coleção Portuguese Insights é para continuar. Há projetos de futuro? Sim, é para continuar. Eu espero que até mesmo em relação à China, aqui em Macau, que possamos fazer mais. Entretanto, tal é a importância da questão do Trigo dos Pardais e tal é a importância deste livro e através deste, não é, desta seleção de 14 histórias, que estamos a planear no Reino Unido. Portanto, iniciar já foi pelo que se fez às universidades, será interuniversitário, não só uma universidade como aconteceu aqui na Universidade de Macau, mas as várias universidades em que estamos a pensar que cada universidade poderá traduzir um conto. Vamos implicar professores das várias universidades e estudantes, se possível, para traduzirmos para inglês também o Trigo dos Pardais. Exatamente. E em relação à China e ao chinês, portanto, a edição bilingue já foi apresentada. Qual é que vai ser o circuito, digamos assim, do livro? Como é que vai chegar ao continente? Portanto, ele foi lançado aqui no consulado, tivemos o apoio do Sr. Cônsul, Vítor Sereno, da Casa de Portugal, podemos esquecer, a Universidade de Macau, e aqui são elementos muito importantes, os alunos que estiveram presentes e que realmente uma aluna foi porta-voz, a Alice, que representou tão bem os alunos, o professor Yao Jingming, que foi o revisor-geral deste livro, a professora Ana Cristina, portanto, este livro está na Livraria Portuguesa de Macau. Neste momento, as pessoas podem procurar lá o livro. Também não podemos esquecer o apoio da Livraria Portuguesa de Macau para a vinda dos livros de Portugal, a venda e o apoio que sempre nos dão. Aqui, então, vocês podem comprar na Livraria Portuguesa de Macau em português. E, lá está, este livro foi divulgado na China em geral. Não estamos a falar só em Macau, ele foi enviado para os vários departamentos das universidades na China em geral. Estamos a ter uma receptividade ótima, aliás, já com Contos de Portugal Rural isso aconteceu. Há professores que estão a adaptar este livro nas universidades, tal é
a importância. Com o Trigo dos Pardais aconteceu exatamente a mesma coisa. Em Portugal, e posso citar, por exemplo, a Universidade do Minho e outra livraria, e uma livraria que é importantíssima em Braga, que é uma referência a nível nacional e internacional, que é a 100ª página, onde este livro também já está à venda. Portanto, nós estamos a mobilizar esforços também, porque não é só aqui que os chineses se interessam pela língua portuguesa também, mas em Portugal há um público cada vez maior, porque chineses se estão a fixar em Portugal, mais e mais e mais. Há novas gerações que se interessam imenso por estes livros bilíngues. Inclusive, nessa livraria da 100ª página, a Sofia Afonso, estive com ela e falou, e disse-me, veio aqui alguém procurar um livro em chinês. Se eu tinha alguma coisa em chinês, eu pensei, livro em chinês só tem de Isabel Mateus, portanto, bilíngue. Sim. E essa pessoa ficou, disse maravilhas do livro, a tradução, uma tradução excelente, isto é de louvar, porque o trabalho que foi feito aqui em Macau é de muita qualidade. E não deixa também de ser um sinal dos tempos, não é? Exatamente, exatamente, porque este multiculturalismo, este interesse pela cultura do outro, esta abertura, porque estes livros interessam aos lusófonos e todos aqueles que querem aprender português, mas não é só aprender, consolidar e perceber, porque realmente no início desta coleção Portuguese Insights, o que nós reparámos nas aulas de tradução na universidade é que não havia textos literários culturalmente relevantes nesta área, para traduzir na área da ruralidade. E com estes contos isso aconteceu. Portanto, digamos que isto foi numa situação concreta, situação de aula, situação de necessidade. Portanto, digamos que com este tipo de livros e com este tipo de livros bilíngues, em formato paralelo, não é? Significa que estamos a agir numa sociedade atual, para agora, para as necessidades E a preencher também uma lacuna. Uma lacuna. Isabel Mateus, muito obrigado por ter vindo aqui ao TDM Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigadíssima. Nós voltamos para a semana com mais um convidado. Tenham uma muito boa noite.